UOL, o melhor conteúdo, apresenta Sala de Visitas. Investimento. É assim que eu considero a assinatura do UOL que eu fiz. E dos bons, com muito pouco eu tenho tudo para crescer profissionalmente. Primeiro, porque o conteúdo do UOL me deixa sempre bem informado. E além disso, eu tenho e-mail confiável e um backup super seguro. Ô chefe, eu achei aquele arquivo que o senhor queria. Bom trabalho. Agora vai pra casa, rapaz. Viu? Investir na carreira pode custar muito pouco. UOL, eu assino embaixo. Faça como o Rodrigo. Assine já. Planos a partir de R$ 9,90 por mês. Sala de Visitas. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, você é internauta da Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. E nesse Sala de Visitas especial Eleições 2012, a gente está recebendo os candidatos aqui na cidade de Itaquaquecetuba ao pleito municipal, os candidatos à prefeitura da cidade. E não poderíamos deixar de receber a doutora Adriana, que é a nossa convidada de hoje, ela que é candidata pelo PP aqui na cidade de Itaquá. Você pode participar com a gente através do nosso e-mail rede@realtv.com.br, mandando a sua pergunta e interagindo com a gente nesse programa. Então, vamos dar nossas boas-vindas à nossa candidata de hoje, que é a doutora Adriana da Costa. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, né? Bom, obrigado primeiramente pela sua presença aqui com a gente no Sala de Visitas, é um prazer recebê-la. E a gente vai conversar um pouquinho sobre toda essa questão política aqui na cidade, tá bom? Bom, vamos começar pelo começo. A doutora Adriana da Costa já é figurinha tarimbada aqui na cidade. Quantas eleições já? Primeiro, obrigado aqui por estar tendo essa oportunidade de conversar aqui com a cidade de Itaquaquecetuba, claro. Né? Concorri em 2008 à prefeitura de Itaquaquecetuba, prefeita, e em 2010 a deputada federal. Tá, é a sua terceira eleição. Terceira candidatura. Bom, doutora, em relação a essa eleição, a terceira sua, então, sendo disputada agora, esse segundo turno que provavelmente vai acontecer, a gente está caminhando para isso. Como é que você vê essa questão desse segundo turno agora, já que é a sua segunda eleição para a prefeitura e na primeira não tinha isso, é uma realidade nova? Eu vejo com bons olhos, Marcos, porque a cidade é uma cidade populosa, né? Então, naturalmente, nós temos mais do que 200 mil eleitores e isso demonstra a preocupação do nosso eleitor em votar no nosso município, que é muito importante. Então, os nossos munícipes vieram para Itaquá, vestem a camisa do município, estão preocupados com quem vai ser eleito no pleito municipal e por isso estão aqui, votando aqui na cidade em que eles vivem. Então eu vejo com muito bons olhos. Então, e vamos fazer um comparativo dessas três eleições. Essa terceira a gente vai falar muito mais do segundo bloco. Mas a primeira você saiu para prefeita, assim, na reta final, né, da campanha, surpreendeu muita gente, todo mundo, né, falou, olha a zebra chegando aí, doutora Adriana e tal. A que você deve esse sucesso daquela quantidade expressiva de votos para quem com 19 dias de campanha saiu na rua e conseguiu aí um terceiro lugar assim, assustando muita gente que estava ali em primeiro, né? Há todo o trabalho nosso na cidade, nós temos uma história na cidade, não surgiu do nada. Eu tinha um trabalho na OAB, o meu pai, um trabalho do meu pai aí na advocacia. Meu pai foi candidato a prefeito aqui lá em 82, em 88, depois foi em 92. Então, assim, é toda a nossa história, nossa raiz da cidade. Então, eu não cheguei aqui na cidade e fui ser candidata ou apareci do nada. A gente tinha uma raiz aqui, tem uma história em cidade, tem uma raiz, né? Eu nasci aqui, praticamente eu falo, não nasci em Itaquá porque não tinha hospital, mas eu já morava aqui. E então eu devo a isso, o Marcos, e o anseio da população de mudar, de mudança, de melhoria de uma mulher. Eu acho que hoje a mulher, ela é administradora, e nós que administramos nossas casas, né? E nós precisamos dos homens para nos ajudar. Eu preciso do meu marido na minha casa, né? E eu acredito que todas as mulheres, nós somos mais assim, nós não podemos ficar doentes, nós cuidamos de filho, de marido, administramos a nossa casa, ajudamos na economia quando nós trabalhamos fora. Então eu acho que a mulher consegue fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. E eu acho que assim, uma administradora, uma prefeita, vai também
arrumar a casa, que é a nossa tarefa, né? Tem aquele lance da sensibilidade feminina, que é diferente do homem, a gente sabe, né? Ela consegue ter um olhar diferente para determinados assuntos. De repente, para o homem, tal demanda não é tão importante, não tem tanta importância. Mas bacana. E aí a gente teve a eleição para deputado, né? Que também surpreendeu muita gente, né? Foi por pouco que você acabou não entrando, né? Isso. E como é que foi aquela experiência ali? Muito boa também, né? Eu acredito assim, esse contato que nós temos com a população é muito importante. Continuar andando, falando com a população, é esse o meu objetivo também, como prefeita, estar na rua e continuar conversando com a população para saber o que está acontecendo. E foi uma experiência muito boa, Marcos, porque a minha intenção quando saí candidata a deputada federal é de nós termos uma representatividade na Câmara Federal de Itaquaquecetuba. Que não tem, né? Que hoje nós não temos, exatamente. Então eu acho que a nossa população tem que privilegiar as pessoas de Itaquá. Não ficar buscando candidato fora, ou enfim. É claro que algumas pessoas trabalham para outros candidatos de fora, porque às vezes tem algum vínculo, né? Mas eu acho que independente disso, nós temos que ter, sim, pelo menos um representante na Câmara que brigue pela cidade com uma causa justa e saiba dos problemas que existam, né? Sim. Então tá certo. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa campanha daqui a pouquinho. Eu queria que você já falasse pra gente quem é o seu vice. Meu vice é o Elias Ferreira. É o pastor Elias? Pastor Elias, isso. Ele também é do PP? Também do PP. Foi um consenso de todos os partidos coligados, tá? Nós hoje estamos coligados com o PSDB e com o PTC. Então, o nome do Elias foi um consenso entre os 3 partidos, tá? E o Elias é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa que tem me acompanhado aí já de muito tempo nos trabalhos sociais que a gente vinha trazendo, né? Tanto me ajudando e ajudando ele. Então, a gente tá mais de um ano aí trabalhando e conversando. E eu justamente pergunto sobre o vice pela questão, assim, de muitos prefeitos e até nem aqui só da nossa cidade, mas de outras cidades não dão tanta importância para o papel do vice. Como é que vai ser essa participação do pastor Elias no seu governo? Total, Marcos. Eu preciso do pastor Elias, do Elias Ferreira na campanha e preciso 2 vezes do Elias Ferreira na administração. O Elias vai me ajudar muito, né? Eu conto com ele e com a equipe toda dele. É uma pessoa que tem trabalhado muito na campanha também. Então, assim, a gente vai fazer um governo de consenso. E junto com o nosso governo, tem os partidos, tanto o PTC quanto o PSDB, também vão exercer papel fundamental na administração. Eu acho que o grupo não é só para ganhar eleição. Eu acho que o grupo é para ganhar eleição e administrar o município, porque ninguém administra sozinho toda essa cidade. Eu vou cobrar. Eu vou delegar poderes e vou cobrar o resultado, entendeu? Então, para você fazer isso, para você poder ter controle de tudo, você precisa trazer os parceiros. Ok. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora, doutora Adriana, e você participa com a gente através do nosso e-mail, rede@realtv.com.br, com a sua pergunta. No segundo bloco, a gente vem aqui falar efetivamente das eleições de 2012. A gente tem perguntas aqui que já chegaram pelo e-mail e a gente está guardando a sua também. Temos também a pergunta da nossa jornalista convidada, mas daqui a pouco no nosso Sala de Visitas, que volta já já. Sala de Visitas. A falta de sangue é um drama da vida real. Ligue e agende a sua doação. Doe sangue e passe agora para um amigo seu. Sala de Visitas. Olá, de volta com nossa Sala de Visitas aqui na Real TV, a maior rede de web TVs do Brasil. E você bem sabe que o nosso programa, nessa seleção aqui de eleições 2012, a gente está recebendo os candidatos a prefeitos e prefeita, né, no caso de hoje, aqui na cidade de Itaquaquecetuba. E você participa com a gente, rede@realtv.com.br é o e-mail para você mandar sua pergunta e interagir aqui no programa. Hoje eu estou recebendo a doutora Adriana da Costa, candidata a prefeita pelo PP. E a gente vai falar nesse bloco aqui sobre várias coisas, sobre
projetos aí de campanha da doutora Adriana, e também vamos falar de algumas perguntas das quais você participou e você teve uma função muito importante nesse debate aqui, nessa sabatina da nossa sala de visitas. Bom, doutora, esse segundo bloco a gente vai começar falando dos seus planos aí de governo já, basicamente, para Itaquaquecetuba. Na sua opinião, o que é mais prioritário? Assim, sentou lá na cadeira, é prefeita eleita, qual que é a primeira atitude que a doutora Adriana tomaria no problema que a senhora acha assim, mais grave da cidade? Hoje, o Marcos, a prioridade em Itaquá é a saúde. Nós temos que cuidar da nossa saúde aqui, que está precária, que tem bastante coisa a fazer, né? Então, assim, eu elegi 5 pontos prioritários, que é saúde, educação, transporte, moradia e o esporte. A parte de esporte, que eu agrego a educação, né? Mas, enfim, é uma secretaria separada, mas nós temos que cuidar com carinho dessas 5 áreas. Não que a gente vai deixar as outras, segurança é importante, outras áreas são importantes. Mas são prioridades, Mas né? a prioridade, eu acredito que são essas 5 áreas que a gente já tem que começar a arregaçar a manga, colocar técnicos para a gente poder ir tendo resultado já nos primeiros meses, no primeiro momento do governo. Então, no caso da saúde, que é aí o mais gritante, o que a gente faria assim de imediato? A população quer saber assim, em janeiro, quando a nova prefeita ou novo prefeito assumir a cadeira, o que vai mudar na saúde? Nós temos que, num primeiro momento, já de cara, ter médico e remédio nos postos de saúde. Precisamos que os postos funcionem 24 horas, né? Para urgência e emergência. Meu filho com dor de garganta, eu tenho que ter a possibilidade de levar ele no posto de saúde de madrugada. Não depender do vizinho para pegar o carro dele e a boa vontade dele para levar no pronto-socorro central. Você imagina o morador do Marengo, do Recanto Mônica, do Caiubi, do Jardim Odete, de todos os outros bairros que não são centrais. Estou dando exemplos aqui, mas qualquer bairro que não é central, Piratininga, a pessoa tem que sair e às vezes até é mais fácil ir para a cidade vizinha, né, do que vir para o centro da cidade. Então nós, moradores, temos que ter posto de saúde 24 horas, com ambulância, descentralizar o setor de ambulância, deixar a ambulância no posto de saúde. Se for uma dor de garganta, o próprio médico do posto atende. Mas se for um infarto, como já tivemos casos aí que a pessoa até chegou a falecer dentro do carro, a ambulância tem que estar lá com todo o equipamento de atendimento, de primeiro atendimento e com médico para acompanhar até o pronto-socorro Então, mas de saúde. como que isso poderia ser, como que poderia ser sanado, já que a gente vê assim, por que ninguém fez isso até hoje? Já que é uma coisa prioritária. Saúde, acho que é, assim, entre alguém vir a falecer por falta de atendimento e a minha rua está asfaltada, não tem muito o que pensar, né? Por que nunca foi feito isso? Recurso tem? Marcos, eu acho assim, as duas coisas são importantes. O asfalto é importante e o posto de saúde é importante, a saúde é importante. Eu acredito, Marcos, que nós mulheres, como nós que cuidamos do nosso filho, nós que levamos para a escola, nós que levamos para o médico, eu acho que até por essa sensibilidade feminina, eu vejo muito saúde e educação como prioridade. Eu acho que a gente tem que tratar o nosso filho. Qual a preocupação de uma mãe? Do pai também é preocupado se o filho vai ser alguém na vida. Como é que ele vai ser preocupado com isso? Quer saber da educação. Mas o filho só pode ir para a escola, e só pode brincar, e só pode se divertir, a mãe poder trabalhar, o pai trabalhar, se o filho estiver tudo bem com a saúde. Não adianta o meu filho estar com febre, eu não ter dipirona para dar para ele, para passar febre. Então nós mulheres, e a gente é assim, né? E as mulheres vão entender. O nosso filho doente, a gente prefere a gente estar doente, né, do que o nosso filho. Então eu acredito que nós mulheres temos essa sensibilidade. Por quê? Porque a gente que cuida do filho doente, a gente que pede a noite de sono, né? Então, eu imagino que seja isso. Nós nunca tivemos uma prefeita em Itaquá. Essa é a oportunidade. E essa oportunidade é a oportunidade da mulher ter esse espaço de cuidar da cidade. Eu vejo assim, nós mulheres cuidamos da nossa casa, além de administrar, nós cuidamos, nós limpamos, nós enfeitamos, nós colocamos flores, né? E é isso que a gente quer para Itaquá. Nós queremos cuidar da cidade.
como a gente cuida da nossa casa. Então, talvez a saúde nunca tenha sido olhada com tanto carinho, porque não tivemos uma prefeita, né? E o homem, ele é mais preocupado com o transporte para ele trabalhar, com a moradia que ele tem que proporcionar para a família dele, o sustento dentro de casa, e aí ele se preocupa com o asfalto, né? Por quê? Porque ele tem que andar, ele tem que sair de casa 4 horas da manhã para pegar o trem. Então ele, se tiver chovido com barro, pronto, tá chovendo, tem barro, então ele pisa no barro. Aí ele olha para isso. Nós mulheres ficamos em casa, ou vamos trabalhar, ou passamos a noite acordada com o filho doente. Então a gente quer um posto de saúde 24 horas, né? Então é uma outra visão, mas realmente é interessante a gente falar. Você tocou num assunto que foi interessante também. O pessoal que sai para trabalhar às 4 da manhã. Como é que você vê a questão da falta de emprego na cidade, o que torna a nossa cidade como a famosa cidade dormitório, onde as pessoas vêm aqui só para dormir e vão buscar emprego em outro lugar? Marcos, eu vejo como uma questão gerencial, uma questão de gestão. Nós temos muitas indústrias em Itaquá, nós precisamos trazer capacitação profissional para o nosso jovem e adulto, para poder absorver essa mão de obra aqui mesmo. Você anda nas empresas aqui, muitas dizem assim, doutora, eu tenho que trazer profissional de fora, porque eu não tenho mão de obra qualificada. Então eu acho que o papel da prefeitura, e eu como prefeita pretendo trazer capacitação profissional para o nosso jovem e adulto, requalificação profissional para aqueles profissionais que nós já temos aqui, né? E trazer outras empresas, dar incentivo fiscal para as empresas, para elas poderem vir se instalar no município e facilitar o acesso delas na prefeitura. Não criar problema para elas aonde não precisa ser criado. Você tem que exigir que se cumpra a lei, exigir todos os requisitos, mas não criar dificuldade de graça. E tornar assim, a situação menos burocrática, para ela poder vir se instalar, obter os alvarás, enfim, tudo certo, dentro da lei, fiscalizado, mas facilitar de uma certa forma. Por quê? Porque são mais empregos para os nossos munícipes, né? Eu não concordo que a gente tenha tanta gente. Se for 4 horas da manhã na estação de trem e 8h30 da noite, a quantidade de pessoas que saem da nossa cidade para trabalhar em São Paulo. E por que eu não concordo? Porque é menos tempo com a família, é menos tempo com os amigos. Então, se eles trabalham aqui, eles estão mais próximos da casa deles, eles podem frequentar, né, a igreja, o bar, comer uma pizza com os amigos, ficar com a família, com os filhos. E curtir a cidade. Né? E a economia da cidade fica aqui mesmo. É verdade. Né? Então ele vai gastar o dinheiro que ele ganha, vai ter tempo para gastar e vai estar na cidade. Certo. Bom, a gente vai agora passar aqui para você, doutora Adriana, uma pergunta que foi feita pela Sandra Regina, que é a nossa nossa jornalista convidada aqui, e a gente vai saber o que ela tem a perguntar. Eu sei que é sobre trânsito, é um assunto bem polêmico, vamos assistir aqui então. Eu sou Sandra Regina Santos, do Jornal de Itaquá Diário, Jornal de Arujá e também do Jornal da FEMP. E gostaria de saber se os candidatos têm um plano em relação ao trânsito de Itaquaquecetuba, porque qualquer pessoa comum ou qualquer motorista que ande por essa cidade percebe que ela está absolutamente estrangulada. E não acredito que só com a duplicação da estrada de Santa Isabel nós vamos ter aí um resultado muito efetivo. Eu gostaria de saber se os candidatos têm plano para criar novas artérias para desafogar esse trânsito, principalmente na área central. Tá certo. Então, qual que seria a sua ideia para esse problema, né, que é o trânsito? Marcos, todo mundo sabe que o Partido Progressista é o partido que faz obras, né? Nós priorizamos isso. Eu acredito que não só para nós munícipes, mas para as empresas que precisam escoar a produção, precisam receber matéria-prima, todos nós precisamos de malha viária. O meu projeto no transporte específico vamos dizer, de malha viária, porque no transporte público é uma outra conversa. De malha viária, a gente fazer um estudo em cima da cidade. Nós temos 2 situações aqui, a linha férrea e
o Rio Tietê, que cortam a cidade. Então, o que a gente precisa fazer? Duplicar, sim, a ponte que passa sobre o Tietê. A gente precisa fazer túnel, viaduto, por causa da outros, né? Por exemplo, ali da Maria Augusta. É uma mão que vai, outra que vem, só tem por ali. Então, assim, a gente precisa ampliar as obras viárias aqui. Túnel, viaduto. Adaptar o que já tem no primeiro momento. Não, na verdade a gente precisa fazer um projeto, um planejamento, buscar dinheiro no governo do estado, buscar dinheiro no governo federal, que existe para infraestrutura. No FUMEF, por exemplo, nós temos verba para trazer, e o PSDB hoje integra a minha coligação, para a gente trazer verba para fazer duplicação de estradas. Então, não só da estrada de Santa Isabel, mas nós temos a estrada do Bom Sucesso, nós temos os acessos para chegar no centro, descentralizar um pouco. Eu acho que tem algumas coisas que não precisam ser no centro da cidade. A gente pode levar para bairros e fica mais fácil, tira o tumulto do centro e leva as agências bancárias também para os bairros, como hoje já está começando a acontecer, está começando a descentralização. Então dá até um incentivo para determinadas empresas. O que precisa ficar no centro é mais o comércio, né? Mas dá alguns incentivos para algumas atividades que não precisam ser no centro da cidade. E aí, além disso, a gente fazer um planejamento e construir outras alternativas viárias aqui para o município. Isso é possível, né? Precisa um engenheiro especializado nisso para a gente poder trabalhar. Fazer um planejamento realmente. Fazer um planejamento ações, e executar, exatamente. E em relação ao transporte público, já que você já mesmo colocou, que é uma outra história, a gente sabe que é uma história que não é muito fácil também de se encarar. Como é que você vê essa questão da monopolização do transporte público em Itaquá? Eu tenho 3 principais pontos do transporte público para cuidar em Itaquá. Primeiro é o fim do monopólio, tá? Existe um contrato hoje, que era Júlio Simões, hoje é CS Brasil, precisa ser cumprido esse contrato, mas isso não autoriza ou desautoriza a gente a abrir para uma outra ou outras empresas. Por quê? O fim do monopólio ele é bom para todo mundo em todas as atividades, não só no transporte público. Onde tem concorrência, realmente melhora o serviço. Então, nós temos que fazer 2 coisas. Primeiro, fiscalizar o contrato. Em que sentido? Tem horário para passar o ônibus, nós precisamos fiscalizar se está sendo cumprido esses horários, se os carros que estão sendo disponibilizados estão dentro dos padrões que tem que cumprir, pneu, freio, enfim. Aquele acidente que teve ali, que foi muito polêmico, parece que o laudo saiu, eu tive informação da própria família nessas andanças nossas aí nos bairros, que o ônibus estava sem freio. Foi por isso que aconteceu o acidente com a morte de uma mulher, que protegeu o seu filho. Então, entendeu? Então, assim, você vê a gravidade. Então, isso a prefeitura deve fiscalizar. É prerrogativa dela, né? Fazer. Exatamente. Ela tem que fiscalizar a condição do ônibus. Então, você fiscaliza a empresa que existe aqui hoje e traz outras empresas para operar, isso melhora para a população. Então, nosso objetivo é melhorar o transporte para a população. Criar o bilhete único de verdade, né, Marcos? Porque hoje existe a integração, que é é só para fazer uma baldeação, vamos falar assim, e nós temos, dentro do nosso plano de governo, a criação do bilhete único de verdade. Integrando Dá dentro da integração do trem metropolitano, mas você poder andar na cidade para onde quer que você vá durante 2 horas, que é o bilhete único que acontece em São Paulo, né? Então, esses são os 3 pontos básicos os aí. 2 pontos básicos. O terceiro, eu vou falar rápido, porque eu sei do tempo, é a gente criar linhas expressas das estações de trem direto para bairros mais afastados. Marengo, Recanto Mônica, Piratininga, Caiubi e outros que estão mais afastados, que às vezes a pessoa chega do trem e ainda leva 1 hora, 1h30 para chegar no seu bairro, né? Então, a gente criar linhas expressas, a pessoa chega na estação, pega a linha expressa, chega no bairro dela em meia hora. Né? Então, Acesso.
Bom, doutora Adriana, outro problema, outro calo aqui no pé, né, da nossa cidade é o famigerado aterro sanitário Pajuana, que pela lei, pelo que a gente lê e acompanha, ela está desativado e não pode mais receber lixo nem nada. Mas a população daquele pedaço do entorno ali do aterro continua sofrendo com a falta de acesso, com o mau cheiro, com a deterioração de todo o bairro ali como um todo. O que a prefeitura poderia fazer ali para minimizar ou para sanar de uma vez por todas o problema ali dos bairros Lousada, Jardinícia, Pinheirinho, Joseli, que hoje não tem mais acesso, né? O pessoal que estuda na escola do bairro Joseli, por exemplo, teve que parar de estudar ou mudar de escola porque não tem acesso, né? Então a situação ali ficou muito complicada. E qual que é a sua intenção nesse sentido? Marcos, eu vejo o aterro sanitário como uma ameaça à dignidade das pessoas que moram no entorno. Então, assim, enquanto prefeita, eleita em 7 de outubro, né, que vai ser a eleição, nós cuidarmos da população do entorno na questão de saúde, na questão de acesso, porque é impossível o Jardim Lucim do Joseli, ele fica ilhado ali, ele não tem acesso para o Lousada, não tem acesso para Itaquá praticamente. Então, qual é a nossa proposta para isso? Primeiro, a prefeitura sentar com o Ministério Público e viabilizar, amenizar o sofrimento daquela população. Porque, com todo respeito aqui à ausência do dono lá do empreendimento, mas é um desrespeito com as pessoas. E não pode mais, só aplica-se multa, ele não paga e as pessoas continuam sofrendo. Não é isso, nós queremos efetividade, nós queremos que o Ministério Público, a Prefeitura, haja, promova ações para que ali seja realmente solucionado, feito. Eu tenho aqui muita tranquilidade de falar do empreendimento, porque a UAB foi a primeira que levantou a bandeira contra a ampliação do aterro sanitário. A UAB entrou com ação para impedir a audiência pública que estava fora da lei. Foi feita às pressas e aí não foi feita porque a UAB entrou com ação, conseguiu eliminar para suspender a audiência pública. Então eu fico muito tranquila. E eu tenho um compromisso até moral com aquelas pessoas, com os moradores do entorno, de nós solucionarmos o problema. Então a minha proposta é de, no primeiro momento, assumindo a prefeitura, chamar o Ministério Público, em conjunto com o Ministério Público, solucionar aquela situação. Que depender da prefeitura, a prefeitura vai fazer. É impossível que uma pessoa que mora lá, no entorno do lixão, pague o mesmo IPTU do centro da cidade. Isso daí é um desrespeito da prefeitura com os moradores do entorno. E nós vamos cuidar deles com dignidade, nós vamos dar atenção e vamos, sim, obrigar o dono do empreendimento a tomar providências, não só aplicar multa, porque além dele não pagar multa, ele também não se preocupa com ninguém que está lá. Saúde, pessoas passando mal. E eu vou te falar uma coisa, Marcos. Quando nós levantamos a bandeira contra a ampliação do aterro sanitário, e nós estávamos colhendo as assinaturas lá no bairro do entorno, nos bairros ali do entorno, eu fiquei 5 horas naqueles bairros. Isso lá atrás, em 2010. E eu saí de lá passando mal. Então você imagina as pessoas, crianças, idosos que moram ali. Então isso é um desrespeito. Eu assumindo a prefeitura, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é ir lá e tomar providências na questão de imposto das casas e na questão de, junto ao Ministério Público, a gente agir para solucionar o problema. Não adianta quanto tempo lá, quantos meses já está a estrada interditada, eles ilhados, né? E é um desrespeito com toda a população ali. Bom, a gente está chegando ao finalzinho, doutora Adriana, infelizmente o tempo é curto, mas é igual para todo mundo. E assim, a gente tem aqui, já vou passar às suas mãos, o nosso termo de compromisso do prefeito amigo da criança, tá? Da parceria da Brinque aqui com a nossa Real TV. Então tá aqui, sendo entregue nas mãos da doutora Adriana, para que você analise, coloque aí
no seu plano de Com governo certeza. algumas ações que são muito importantes aí, tá? É o projeto ótimo. Prefeito Amigo da Criança. E também fica aqui o convite, tá, doutora Adriana, para o nosso debate aí em setembro. Nós não temos ainda uma data definida, mas vamos chamar aí os assessores para conversar e montar aí toda a estrutura desse debate que vai ser importante para a cidade, transmitido ao vivo pela Real TV e por outros vários parceiros aí. Tá certo? Fica aqui o Pode convite. contar com a minha presença no debate, viu, Marcos? Muito obrigada por vocês estarem aqui nos assistindo, nos ouvindo. Quero agradecer muito à Real TV por essa oportunidade. E fica aqui o nosso convite para você continuar aí assistindo a nossa programação aqui na Real TV. Eu quero agradecer aqui a presença da doutora Adriana mais uma vez e lembrar, ela é candidata pelo PP, né, aqui na cidade de Itaquaquecetuba. Você continue participando com a gente, mande suas perguntas para rede@realtv.com.br e o que chegar aqui endereçado, a doutora Adriana, nós vamos encaminhar aí para a sua assessoria, tá certo? Então, obrigado, doutora Adriana. A gente fica por aqui com nossa sala de visitas e voltamos a qualquer momento aí com mais um candidato da cidade de Itaquá e na sequência nós vamos falar com os candidatos da cidade de Poá, também aqui no nosso sala de visitas da Real TV, tá certo? Então, obrigado e até a próxima.